Ô, meu parceiro, bora lá. Ó, primeira parte do segundo trimestre. Beleza. Primeiro conteúdo. Movimento uniformemente variável. O próprio nome já diz, vai ser um movimento que ele vai variar, ou seja, a velocidade vai variar. No MUV, ocorre quando um corpo muda sua velocidade de maneira constante, acelerar ou frear. Então, se tem, por exemplo, um carro andando e ele acelera, já não é mais um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variável. Caso o carro acelerar, por exemplo, então a gente vai chamar esse movimento de acelerado. E se o carro, por exemplo, frear ou reduzir a velocidade, a gente vai chamar de retardado. É isso mesmo. As principais fórmulas do MUV função horária da velocidade, que vai falar o quê? Que velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, por exemplo, se eu estou querendo achar a velocidade de um carro depois dele frear, então eu vou ter que pegar a velocidade que ele estava mais a aceleração, que vai ser negativa, porque se a aceleração é positiva, significa que ele está acelerando. Agora, se a aceleração é negativa, significa que ele está freando. Então a aceleração vai ser negativa nesse caso, mais o tempo que ele ficou desacelerando, vamos dizer assim. E aí, usando essa fórmula aqui, eu vou achar a velocidade final. Aqui embaixo tem os valores, para você não esquecer. Aí a gente vai ter a equação de Torricelli. Essa equação aqui eu acredito que você não vai ter que usar na prova, acredito eu, mas ainda assim é bom você entender e decorar ela. Ela vai ser praticamente uma função horária da velocidade, mas ela é usada quando o exercício não te dá o tempo. Então, se você observar aqui, né, nessa equação, ele está usando o tempo para calcular. E aqui embaixo não tem nada de t, ou seja, não tem tempo. E ele vai falar o quê? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o s, que é o deslocamento. Então, você pode usar essa daqui caso não tenha o tempo. E se você quiser achar o deslocamento, você pode usar essa daqui também. A de cima. Aí a gente vai ter a função principal, assim, vamos dizer, do MUV, que é a função horária dos espaços. Que é para quê? Se você prestar bastante atenção, nessa primeira fórmula aqui, ela fala o quê? Função horária da velocidade. Então, você vai usar ela quando você quiser achar algum valor referente à velocidade. E essa daqui é a função horária dos espaços, ou seja, quando você quiser achar algum valor referente ao deslocamento, ou seja, ao tempo, a posição final dele. Então, a fórmula é a posição inicial, quer dizer, a posição final, é o S, vai ser igual ao S0, que é a posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, essa fórmula aqui é meio complicadinha, mas tenta decorar ela, é bem importante. Aí, um exemplo aqui de exercício. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi d. Se você prestar bastante atenção, esse exercício aqui ele já está te pedindo o deslocamento desse móvel. Ou seja, ele quer saber quanto que esse móvel aqui se mexeu, entendeu? Então, vai ser da onde ele saiu até onde ele chegou. E isso referente ao deslocamento, referente ao função horária dos espaços. Então, você vai usar essa fórmula aqui. Aí você vai lá no exercício. O móvel parte do repouso e desenvolve... já começamos por aqui já. O móvel parte do repouso. O que é o repouso? É o ponto que ele estava parado. Se ele estava parado, significa que a velocidade inicial é 0. Então você já achou um valor aqui já. Melhor, significa que ele estava numa posição 0. Então, imagina que tem um gráfico e aí tem o ponto 0. Imagina que esse corpo estava no ponto 0. Então você já achou a velocidade 0 aqui. Essa fórmula aqui de baixo é essa daqui, só que com os valores trocados. Então você pode reparar que aqui tem um 0 e esse 0 aqui é referente a esse valor inicial. Beleza. Ele desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo. Se o exercício já fala que ele teve uma aceleração de 3 metros por segundo, você já pode vir aqui e trocar esse A por 3. E já que é uma aceleração, então o valor é positivo, só o 3 é o suficiente. E ele fala também que é durante 4 segundos. Então esse T aqui, que é o de tempo, você já pode trocar pelo 4 segundos. Entendeu? Aí você vai resolver essa fórmula aqui e no final vai dar os 24 metros, que é a resposta dessa questão, por exemplo.
Aí a gente vai ter o lançamento vertical, que é mais simples, que é como se fosse... Imagine você pegar uma bola e jogar uma bola para cima. A bola vai subir numa velocidade, ela vai ter um ponto de altura máxima, aí ela vai parar e depois de tipo 1 milésimo de segundo, ela vai começar a descer de novo. Esse é o lançamento vertical. Aí tem as fórmulas para você achar a velocidade, a altura máxima, o tempo de subida e o tempo de voo. A altura máxima vai ser o h, que é representado a altura, Hmax, que é o máximo, vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Esse g aqui é o que? É a gravidade, que normalmente é representado por 10, que é um 9,8 arredondado. Aí ele vai falar o que? A velocidade de retorno é sempre a mesma do lançamento, porém com sentido oposto. E o que isso significa? Significa que se eu lançar uma bola, por exemplo, para cima com uma velocidade de 5 metros por segundo, a hora que ela estiver caindo, quando ela chegar em mim de novo, ela vai estar com exatamente 5 metros por segundo. Só que agora ela vai estar indo para baixo, em vez de estar indo para cima, obviamente. Aí a gente vai ter também o tempo de subida, que vai falar o quê? Que tempo de subida é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. Então você vai ter a velocidade inicial, que vai ser a velocidade com que alguém vai jogar a bola para cima, e aí você divide isso pela gravidade, que vai ser 10, e você vai achar o tempo que ela vai demorar para subir. Tem o tempo de voo também, que vai ser a subida mais a descida. E aqui embaixo ele está falando o quê? O tempo de subida e descida são os mesmos. Ou seja, se uma bola demorar 5 segundos para chegar na altura máxima, ela também vai demorar 5 segundos para descer até o ponto em que ela foi lançada. Ou seja, se você achar o tempo de subida, você pode só multiplicar ele por 2, que é justamente o que a fórmula do tempo de voo faz. Você vai multiplicar o tempo de subida por 2 e vai achar o resultado, o tempo de voo total. Ou seja, o tempo que demorou para ela sair da sua mão, chegar na altura máxima e voltar na sua mão. Aí depois do lançamento vertical, a gente vai ter também um lançamento horizontal. Se você reparar bem aqui nessa imagem, é como se tivesse uma mesa aqui. E aí imagina que tem uma bola rolando nessa mesa. Aí uma hora a bola vai sair de cima da mesa. E aí vai ter a gravidade agindo sobre ela. E daí ela vai começar a cair. Obviamente a bola não vai cair em uma linha reta assim. E nem continuar na horizontal infinitamente. Ela vai fazer um arcozinho assim e vai cair em uma determinada distância. Aí, para a gente calcular o tempo que essa bolinha, por exemplo, saiu desse ponto aqui, onde não tinha mais mesa, até chegar no chão, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, que é o tempo vai ser a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Essa altura aqui é normalmente o quê? A altura da mesa. Se tiver algum exercício, por exemplo, falando de um prédio, que foi lançada uma bola de cima do prédio. Então esse H aqui vai ser a altura do prédio e assim vai. Gravidade, esse G aqui representa a gravidade e normalmente é 10. Essa fórmula aqui é bem simples, acredito que não vai ter nenhum problema. Você tem que resolver primeiro esses dois valores aqui e depois achar a raiz desse valor final. E ele também fala assim, para calcular a distância do corpo, usa a mesma fórmula do MU, que é do primeiro trimestre, que é a fórmula que normalmente o povo chama de sorvete, né, porque tem as letras, enfim. Aí a posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, o que é essa posição final aqui? É a diferença desse ponto aqui onde ele saiu, onde a bolinha saiu, até onde ele chegou. Então, a distância do pé da mesa, por exemplo, até onde ela bateu no chão, você vai precisar dessa fórmula aqui para calcular, que é a mesma do primeiro trimestre. Aí, essa parte das leis de Newton eu vou deixar para a segunda parte. Tamo junto.